Graça e paz, que Deus abençoe o seu dia. Vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Este é o canal Semeando a Palavra. E antes de mais nada, eu quero reforçar o meu pedido para você. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de enviar este vídeo para os seus contatos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e principalmente deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para que eu possa estar colocando outros tipos de mensagem. Às vezes você tem uma mensagem que você gostaria de ouvir ou retirar uma dúvida, alguma coisa, coloca ali nos contatos, coloca ali no local das mensagens que eu vou estar lendo tudo isso aí. E com certeza, aquilo que eu puder fazer para te ajudar, para esclarecer para você, eu vou fazer. Amém? Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado pela tua presença até aqui, obrigado pela tua paciência. Eu quero ler com você uma passagem que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 ao verso 16, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Queridos, eu queria trazer uma mensagem com o título 5 pilares da santidade e como alcançá-las. Sem santidade, a palavra nos diz que é impossível chegar a Deus. Nosso Deus é santo e quem deseja chegar a Ele precisa estar limpo das impurezas deste mundo. E esta mensagem, ela vem realmente para trazer alguma coisa de informação nessa área. O mundo, por sua vez, ele tem manjares que estimulam o desejo das pessoas, mas que as levam ao pecado e, consequentemente, à morte. Se você procurar lá no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. Às vezes a pessoa começa alguma coisa sem a informação do perigo que aquilo ali pode trazer e a pessoa acha que é bom. Inicialmente, aquilo ali pode te trazer algum tipo de prazer, pode te trazer algum tipo de benefício financeiro, pode te trazer qualquer coisa que talvez você não conseguiria de outra forma, ou conseguiria de outra forma com muito mais dificuldade. Porque, infelizmente, nós sabemos que as coisas que são lícitas, elas são conquistadas com muito mais dificuldade do que as ilícitas. Coisas ilícitas, elas não precisam, elas não têm regras. Coisas ilícitas, a pessoa vai, pratica, muitas vezes ela se beneficia com aquilo e simplesmente na condição dela está tudo bem, porém, essas coisas mais tarde elas podem trazer prejuízos, como é o caso do verso que nós lemos aqui, que fala no Provérbios 14, 12, que há coisas que ao homem parecem bons. Às vezes você vai ver uma coisa que, poxa, que negócio legal, só que lá na frente, aquilo pode te trazer a morte. Pode ser a morte espiritual ou ainda pior, pode ser a morte física. Você pode ser ceifado desta terra. Então a gente precisa, nesse momento, entender bem isso, sabe? Meditar muito bem nessa palavra. E eu queria trazer aqui sobre 5 tópicos da santidade que nós precisamos estar atentos, para que nós possamos viver uma vida da forma como o Senhor quer que nós vivamos. E o primeiro tópico que eu trago está no livro de Mateus 16, do 24 ao 26, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro
se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O primeiro tópico que eu falo para nós aqui, referente à santidade, é renúncia. Você precisa renunciar ao mundo. Nós precisamos renunciar aos prazeres deste mundo se nós queremos ter uma vida de santidade. Este mundo que eu falo não é o mundo planeta Terra, mas é o mundo sistema político. Esse mundo sistema político não tem nada de interessante para nós que somos servos do Senhor, que um dia nos entregamos nas mãos de Jesus, nos rendemos diante dele e esperamos a volta dele para morarmos com ele no céu. Então esse mundo não tem nada para mim, não tem nada para você. A não ser que a pessoa esteja focada só nas coisas desse mundo. Mas lembre-se, este mundo só vai te dar o que ele tem. Ele não vai te conceder salvação. A salvação só vem de Jesus. Então é importante você entender isso. Não é deixar de viver. Eu quero deixar bem claro isso. Que às vezes a pessoa pensa, existe aí uma máxima que muitas pessoas pensam lá fora, que a igreja, a gente que anda nos caminhos do Senhor, nós temos uma vida totalmente errada na condição que eles pensam. Eles acham que nós não vivemos. Mas o que eu quero ensinar para nós é que não é deixar de viver com alegria, mas não dar lugar às coisas deste mundo que destroem a mente e o coração do homem. Nós não vamos deixar de ser alegres, não vamos deixar de participar de uma festa, principalmente junto com a família, festas familiares. Nós não vamos viver em festas mundanas, que realmente não tem condições. Então, a gente precisa viver de uma forma correta, sabe? Nós queremos ter tempo de comunhão com a família, com os amigos. O homem, por exemplo, que gosta do futebol, não tem nada de errado nisso. O homem gosta de juntar a galera no final de semana, comer um churrasquinho, jogar um futebol, jogar conversa fora, desde que seja dentro da moralidade. Isso não tem nada de ruim, isso é até muito bom. Porque você, por exemplo, que é um homem ou mulher de Deus, você vai ter oportunidade de falar do amor de Cristo para essas pessoas. Agora, a gente não pode achar que também podemos frequentar qualquer ambiente, porque tem ambientes que não seriam adequados para nós. Pergunte ao Senhor Jesus em determinados ambientes se ele entraria. E você vai sentir no coração essa resposta. Não é parar de amar, mesmo porque o amor é um mandamento. Mas amar o que é certo. Não é você amar aquele, por exemplo, até mesmo dentro da igreja tem isso. Tem pessoas que idolatram o seu time de futebol. Eu sou torcedor. No tempo que eu estava no mundo, há algum tempo, eu era meio idólatra do time de futebol que eu torcia. Hoje, eu gosto do futebol. Eu assisto. Se eu tiver uma oportunidade, desde que eu não tenha nenhum tipo de compromisso, daqueles compromissos que eu tenho realmente são compromissos sérios, eu posso até ir num campo assistir um jogo. Apesar que hoje em dia está muito perigoso, mas você vai na paz do Senhor, você vai num momento que você está livre, você tem essa condição, vai, leva um amigo, vai com um filho, não tem problema. Agora eu não posso fazer, por exemplo, daquele time de futebol o meu Deus, como acontece nos grandes times de futebol do nosso país. As pessoas praticam coisas absurdas por causa do time de futebol. Eu, por exemplo, eu assisto o jogo de futebol no domingo, desde que ele não seja no horário que eu estou na igreja. Então eu assisto o jogo de futebol no domingo. Poxa, meu time ganhou, legal, bacana, foi bom ver o talento do pessoal e tudo mais. Ah, meu time perdeu, a vida continua, querido. Esse meu time que perdeu, do qual eu torço, ele não vai pagar minhas contas, não. Então, eu tenho que ter essa condição. Eu vejo, por exemplo, o absurdo de muitas pessoas. Claro que, na maioria deles, pessoas do mundo que estão lá mais preocupados com o futebol. No dia seguinte, muitos deles estão na porta do campo de futebol, na porta do estádio, lá onde o time treina, porque o time perdeu um clássico. Estão lá brigando com o jogador. Para com isso. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Porque, na realidade, o time tem o papel deles. E você tem o seu, eu tenho o meu. Na segunda-feira é dia de você trabalhar, de você ganhar o pão de cada dia. O time de futebol não vai te trazer nada de bom nesse sentido. E assim tem que ser. Eu preciso amar as pessoas, mas eu não tenho que amar as coisas desse mundo. Eu tenho que amar porque o amar também é um mandamento. A família, a nação, vida e principalmente a justiça. Agora, a idolatria não vai me trazer nada de bom.
é tomar a nossa cruz todos os dias, reconhecendo que temos que ter compromisso com a palavra de Deus. É isso que a palavra nos ensina. O segundo tópico que eu quero trazer para nós está no livro de Lucas, capítulo 18, no verso 13, que diz assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Santidade, ela vem acompanhada de reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Esta passagem é aquela passagem que mostra dois homens que haviam subido ao templo para oração. Um deles estava ali diante do altar orando, dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, sabe que eu sou um cara bom, eu dizimo, eu trato as coisas direitinho, eu vou ao templo todos os dias, eu vou aos cultos, eu participo das células, eu estou falando das minhas palavras agora. Enquanto o outro que chegou ali também diante do templo, ele batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Qual dos dois saiu dali abençoado? Naturalmente aquele que reconheceu que é pecador, aquele que reconheceu que precisa das misericórdias do Senhor. E é o tópico que eu tenho para nós aqui, que é reconhecer as nossas fraquezas. Eu não tenho condições de achar, eu não devo achar, por exemplo, que eu sou suficiente em tudo que eu vou fazer. Não, eu sou fraco, eu tenho muitas coisas que eu preciso mudar na minha vida. E isso só vai acontecer eu reconhecendo que eu preciso. Se eu ficar achando que eu sou forte, que eu sou um cara que, eu consigo tudo, já era, tá na roça. Então é importante, nós somos fracos e por isso todo cuidado ainda é pouco. Vigiai e orai para não cair em tentações. É uma palavra que a Bíblia nos ensina. Não podemos tentar mostrar uma força que não temos. Isso é muito importante também. E reconhecer que somos fracos é colocar nossa existência na dependência de Deus. Então eu preciso depender de Deus e não de mim, e não dos homens. Eu não tenho que depender de presidente, de governador, de prefeito, de político. Eu tenho que depender de Deus. Claro que esses homens que estão lá, que foram colocados pelo nosso voto, entre aspas, tem alguns que não, mas eu tenho que respeitar, porque a Bíblia diz que eu tenho que respeitar as autoridades, eu tenho que orar por elas, e isso é bíblico. Mas não são eles que vão decidir a minha vida, não são eles que vão resolver a minha vida. Quem vai resolver a minha vida é Deus, é o Senhor, é aquele que é o Criador dos céus e da terra. Então Ele é quem vai decidir sobre a minha vida, sobre aquilo que eu preciso, sobre aquilo que é o melhor para mim. E eu preciso sim me render diante dEle, não diante dos homens. Uma outra coisa que é o tópico terceiro, está no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, que diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel havia sido levado cativo para a Babilônia. E chegou lá, por ele ser um jovem muito inteligente, um jovem sadio, o Nabucodonosor escolheu não somente ele, outros jovens do mesmo naipe, para que pudessem aprender todas a cultura daquele país, servirem no palácio, ou seja, eles seriam instruídos em toda a cultura babilônica para serem servos dentro do palácio. Só uma parte aqui, um parênteses, para a gente ver que o inimigo, ele não pega qualquer um. O inimigo, ele escolhe os melhores. E às vezes nós, quando vamos fazer algo para Deus, escolhemos qualquer coisa. Então já fica também um ensinamento dentro deste verso que nós lemos, Daniel capítulo 1, verso 8. Mas o que eu quero trazer para nós aqui é que uma questão que também precisamos estar focados naquilo que se diz respeito à santificação, a santidade é: não se deixe contaminar. A contaminação, querido, ela não é uma coisa que ela vai entrar em você naturalmente, ela vai entrar em você se você permitir. Se você permitir que a contaminação entre na sua corrente sanguínea, ela vai acontecer. É diferente, por exemplo, de você estar dentro de uma indústria e de repente acontece ali um rompimento de alguma rede de gás e você respirar aquilo ali.
ali não tem jeito. Ou então, de repente, você foi contaminado por uma picada de cobra. É uma coisa que aconteceu. Agora, quando se diz das contaminações espirituais, é você quem permite. Você deixa aquilo entrar no teu coração. Se você não entender que determinadas coisas ruins que podem acontecer ao teu lado, se você não tomar cuidado, elas vão entrar em você. E aí, depois que ela te contaminar, é muito difícil para você ser limpo daquilo ali novamente. A gente vê, por exemplo, as contaminações do mundo, elas não entram de forma explícita. Elas entram de formas sorrateiras. Elas entram de formas que você talvez entenda até que aquilo ali está sendo bom. E de repente, quando você percebe, aquilo ali já virou uma contaminação, tomou conta da sua corrente sanguínea, espiritualmente falando. Outra coisa, por exemplo, quando você imagina as pessoas que se tornaram viciados, dependentes de droga, como você acha que isso começou? Foi do dia para a noite? Não foi. Foi uma festinha, foi um embalo, foi uma balada com os amigos. Alguém veio oferecer uma bebida e o jovem pegou. Alguém veio oferecer um cigarro e o jovem pegou. Alguém veio ofereceu lá um traguinho num cigarro de maconha e o jovem pensou, o que pode fazer de mal isso? Amanhã eu estou na minha casa, eu vou voltar para o meu trabalho, não vou estar aqui todo dia. Só que num outro dia acontece a mesma coisa. E um outro dia acontece de novo. E aquilo vai passando. Passa-se os primeiros 6 meses, passa-se o primeiro ano, o segundo. De repente a pessoa, quando ela percebe, ela já é um dependente. A pessoa, quando inicia a sua vida, por exemplo, quando ela toma a decisão, ou porque alguém ofereceu lá de aceitar um cigarro, ela começa a fumar. Ela fuma o primeiro cigarrinho ali, cigarro aquele que é vendido nos bares, nas padarias. A pessoa fuma aquele primeiro cigarro, ela não compra. Amanhã vem um amigo, oferece, ela pega. E outro dia outra pessoa vai, oferece, ela pega. Até que chega um dia que ela vai pedir para um amigo, o amigo falou, meu irmão, já que você quer fumar, trate de comprar. Isso aqui não é assim não. Por quê? Porque você já está, o teu corpo já está, de certa forma, assimilando a contaminação daquilo, da nicotina e dos outros elementos que tem no cigarro, e você já começa, e o corpo já começa a te pedir aquilo. Aí você começa a comprar. E quando você começa a comprar, você vai comprando e você vai usar o cigarro de uma forma que você achar melhor, porque é teu. E assim você vai, quando você menos espera, você se torna dependente daquela porcaria. Assim é com a bebida, assim é também com as drogas. É assim com a prostituição, é assim com a pornografia. Ou seja, tudo que está à nossa volta que pode nos contaminar. Mas somos nós que permitimos. Não é uma coisa que eu falei que vem como se fosse uma explosão de um oleoduto, de uma rede de gás que possa trazer uma contaminação porque você respirou aquele ar. Então, pensa bem nisso daí. É muito importante entender isso. E a gente vê, por exemplo, que assim como Daniel, precisamos ser firmes nessa questão. É uma questão de decisão, tá? As pessoas vão estar no meio onde aquilo existe, só que se ela não quiser, ela vai evitar. Agora, se ela quiser, ela vai. E com certeza, na maioria das vezes que a pessoa fizer isso, aquelas pessoas que já estão envolvidas, é somente mais um que vai entrar no meio deles. Somente mais um para pagar a conta. Então, pensa nisso aí. É uma necessidade, pois Deus também não se apresenta diante de pessoas contaminadas. Para nós apresentarmos diante do Senhor, nós precisamos estar limpos. Lembra da passagem de Naamã? Quando Naamã foi procurar o profeta por causa da sua lepra, ele achava que o profeta ia chegar diante dele, colocar as mãos sobre ele, fazer uma oração, repreender aquele mal e ele ficar curado. Mas o profeta falou ao seu jovem lá, ao seu discípulo, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Não se apresentou diante dele. Quando ele foi, mesmo a contragosto, ele acabou indo porque os seus rapazes ali falaram, Senhor, mas se te mandassem pedir uma coisa mais simples, você não faria? Por que não? Vai lá. E ele foi. E ele mergulhou 7 vezes no Jordão e ficou limpo, conforme a palavra do profeta. E ele voltou à casa do profeta para recompensá-lo.
Aí o profeta o atendeu. Assim é com Deus. O nosso Deus, ele não entra diante de pessoas contaminadas. Ele vai preparar alguém para que vá falar com aquela pessoa, mostrar que ela tem que fazer, e aí sim, depois que essa pessoa estiver limpa, aí Deus se apresenta para ele através do Espírito Santo, através de outras formas. Então não adianta a gente achar, muitas vezes a pessoa, como eu já escutei pessoas falar, Deus pode usar qualquer um da maneira que Ele quiser. Mas pessoas que vêm com profecia porque estão com a cara cheia de manguaça, porque beberam um monte e vem. Uma vez eu estava aqui e mandaram me chamar porque tinha uma pessoa que queria oração e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu percebi que era uma pessoa que já foi da igreja, não do nosso ministério, foi de um outro ministério. E essa pessoa começou a conversar comigo, ela pediu oração e não sei o quê, e começou a contar uma história, e de repente ela começou a fazer uma espécie de como se estivesse orando em línguas. Aí eu falei, ops, pode parar, para de blasfêmia, porque Deus não habita em templo sujo. Então você tem que primeiro tomar juízo, tomar vergonha. Primeiro você tem que se dobrar diante do Senhor, limpar esse teu corpo que está todo contaminado, para depois o Senhor usar a tua vida. Aí ele ficou meio sem graça. Se fosse realmente da parte de Deus, ele não ficaria. Mas ele ficou. Tanto que depois eu não ouvi mais. Essa pessoa, eu orei por ele, como ele havia pedido. Depois vim embora para casa, fechei a igreja, que era uma outra pessoa que estava lá, fazendo ensaio. Falei, que é isso, meu amigo? Você está fazendo isso aí, de onde você está tirando essa ideia? E ele já foi uma pessoa que foi parte de uma igreja, que eu lembro. Mas nesse tempo lá ele já estava totalmente contaminado pelo mundo. E uma pessoa com contaminação, Deus não vai chegar diante dela. Ele vai preparar alguém para tirar aquela contaminação, como foi o caso do profeta que mandou que Naamã se banhasse no Jordão 7 vezes. Aí sim depois ele o atendeu. Então, não esqueça disso. Contaminação não funciona diante de Deus. Se você quer santidade, santidade não pode ter contaminação no corpo da pessoa. Amém? E nós vamos também aqui para uma quarta situação, que é livro de 2 Coríntios 5, 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós precisamos nos deixar ser transformados, se nós queremos a santidade. Passamos a escrever através disso uma nova história. Mudança total de conduta, personalidade, caráter, entre outras. Outra coisa, não dar atenção aos dominadores deste mundo, como está escrito no Salmo 1, no verso 1. Bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nós também, se queremos viver longe de contaminação e aceitarmos a transformação que vem do Senhor, precisamos ficar longe desses dominadores. Não adianta nós acharmos que nós vamos continuar, aceitar Jesus, pedir perdão pelos pecados e continuar vivendo a mesma vida. Isso não existe. Isso não é possível, tá? Então, se nós queremos viver uma vida para o Senhor, uma das coisas é a mudança, é a transformação. E a transformação vem do Senhor, não vem de homens. Nós somos transformados pela graça do Senhor. Então, se você é alguém que aceitou Jesus e que a graça do Senhor está sobre a sua vida, tem que haver mudança, tem que haver transformação, senão essa graça não existe. E o quinto tópico para a gente encerrar, livro de 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não podemos ser amantes do mundo se queremos ser santos, se queremos a santidade que vem do Senhor. Esses são os 5 pilares que eu coloquei aqui. Claro que tem muito mais coisas, mas isso aqui são coisas bem precisas, são situações que nós precisamos estar muito bem ligados nela para não deixar que a contaminação venha sobre a nossa vida. Primeiramente, precisa priorizar Deus em tudo. Isso é ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Priorize Deus na sua vida.
Não deixe de orar ao Senhor, não deixe de ler a sua palavra, não deixe de andar com ética cristã, com conduta de homem e mulher de Deus. Porque infelizmente a gente sabe que às vezes tem pessoas que eles até são cristãos, eles frequentam uma igreja, mas não têm conduta de homem e mulher de Deus. São pessoas que falam mal da vida alheia, são pessoas que não amam o seu ser humano, o seu semelhante. São pessoas que amam as coisas e desprezam as pessoas. Eu nunca vi disso. São pessoas que amam os seus pertences, idolatram a sua casa, o seu carro, o seu trabalho. E muitas vezes um ser humano precisa de alguma coisa, essa pessoa simplesmente se nega. Ah não, deixa ele que se vire, o problema é dele. Eu conquistei o meu, ele vai ter que se ligar, ele vai ter que trabalhar para conquistar o dele. Às vezes aquela pessoa precisa de uma mão. E aí, se você é amigo de Deus, você vai entender isso. Nós precisamos, eu tenho pessoas, por exemplo, irmãos na fé, que nós precisamos, na época, há uns anos atrás, dar a mão para essa pessoa. Essa pessoa vivia na droga, vivia na prostituição, na vida errada. Pessoas, até mesmo da família dessa pessoa, não queria fazer nada por ele. Aí surgiu uma oportunidade, eu e minha família, eu e minha esposa, meus filhos, ajudamos essa pessoa. Essa pessoa foi conduzida para um lugar diferente. Essa pessoa foi transformada pela palavra de Deus. Essa pessoa hoje está vivendo uma vida totalmente diferente. Essa pessoa está casada. Essa pessoa tem a sua casa, tem o seu trabalho. Um outro que precisou também, nós fizemos a mesma coisa. Conduzimos essa pessoa para um lugar onde ela precisava ir para ser tratada. Hoje essa pessoa também está casada. Também está vivendo uma vida totalmente transformada. Tem pessoas que talvez você mande e essa pessoa não vai querer. Mas aí é uma questão dela. Não é culpa sua. Mas se nós somos amigos do mundo, precisamos priorizar as coisas que vêm de Deus. Precisamos valorizar as coisas do reino. E valorizar as coisas do reino. Sabe qual é a coisa mais fantástica do reino de Deus? São as almas, são as vidas, são as pessoas que o Senhor deixou uma determinação lá no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 20. Portanto, ide a todas as nações e pregai a toda criatura, ensinando tudo o que vos tenho dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, é uma determinação da parte do Senhor. Foi o motivo pelo qual Ele veio. Salvar vidas, salvar aqueles que estavam perdidos. Ele não veio, sabe, para fazer você enriquecer. Ele não veio para fazer você ter um carro novo. Ele não veio para fazer você ter um bom trabalho. Não, Ele veio para salvar a tua alma. Ter um carro novo, ter um bom trabalho é fruto do teu esforço. E claro, com as bênçãos dele, porque se você anda nos caminhos do Senhor, se você é amigo de Deus, você será abençoado. Então tudo vai se tornar um pouco menos difícil. Eu não vou nem dizer mais fácil, é um pouco menos difícil. Agora, se você prefere ser amigo do mundo, paciência. Você vai conquistar as coisas talvez que este mundo tem para você. Mas vai chegar um dia que essa pessoa, você, eu e todos nós, vamos sair daqui. E daí? A pergunta vem agora. E agora? O que vai acontecer? Se você estiver dentro dos caminhos do Senhor, eu te garanto, conforme a Bíblia me ensina, que você vai para os braços do Senhor. E se você não estiver nos caminhos do Senhor, estiver vivendo uma vida totalmente fora do contexto que a Bíblia te ensina, onde você vai? Pense nisso. Viver para servir aos propósitos de Deus é muito importante. E para a gente finalizar, os tópicos citados são alguns dos motivos que sempre nos privam de sermos assim como a Bíblia nos coloca, a imagem e semelhança de Deus. Isso que nós citamos aqui, que eu citei aqui nessa mensagem, é justamente quando se faz ao contrário que dificulta que o homem seja a imagem e semelhança de Deus. Aí ele fica com imagem e semelhança de outra coisa, menos de Deus. Amém, queridos? Eu quero orar com você agora e depois fazer as últimas considerações. Mas lembrando que esta mensagem, ela não tem valor nenhum se você não praticar aquilo que foi falado aqui. Então pratique a palavra de Deus. Fuja da roda dos escarnecedores. Se dobre diante do Senhor, reconheça as suas falhas,
Permita ser transformado pelo Senhor. Tudo isso é o que vai trazer para você a santidade que um dia vai te levar ao paraíso. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais esta mensagem. Obrigado por cada um daqueles que assistiram. E assim como eu falei no final, não adianta, Senhor, nós ouvirmos tudo isso e não praticarmos. Então eu peço que em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar nas vidas, que venha tocar nas famílias, nas pessoas, nos jovens, nas crianças, que haja uma transformação, que haja mudanças, que haja realmente coisas novas acontecendo na vida dessas pessoas e que a tua paz e o teu amor seja manifesto na vida de cada um, que seja feito em nós a tua vontade. É tudo que nós te pedimos neste momento e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, muito obrigado por você estar até agora aqui comigo. Obrigado pela sua paciência. E eu peço que você não deixe de estar vendo outros vídeos que foram colocados nesse canal. Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.